privilégio e um prazer estar mais uma vez com vocês neste momento de devocional do Esperança que vem do céu. Durante esses dias nós temos falado, temos pensado muito sobre a nossa devoção, especialmente sobre a oração. São dias difíceis, dias sombrios, e o contato com o Senhor Deus por intermédio da oração tem sido o remédio e tem sido aquilo que nós buscamos. Eu espero que você, assim como eu, esteja buscando mais o Senhor Deus nesses dias, esteja refletindo e meditando um pouco mais sobre as realidades eternas e sobre as realidades do Reino. E um desses pensamentos, e uma dessas reflexões que eu estava fazendo, eu pensava um pouco sobre oração. Mas pensava não sobre a forma de oração, sobre como orar, sobre o que pedir, mas pensava especificamente sobre um aspecto importantíssimo para a nossa oração, que é a sinceridade, a autenticidade ou a falta de hipocrisia. O nosso Senhor Jesus, escrevendo ou discursando no famoso Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 5 e 6, nos diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar pedindo ao Senhor Deus que fale conosco por intermédio da palavra dele? Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra para que nós pudéssemos viver a partir dela, para que ela pudesse guiar a nossa vida e para que ela pudesse encher e preencher o nosso coração de graça, de amor e de paz. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a autenticidade ou a sinceridade na oração é um dos seus fatores mais essenciais. É comum nós olharmos para esse texto e pensarmos no que o Senhor Jesus está querendo dizer. No versículo de número 5, o nosso Senhor Jesus fala para que quando nós formos ou nos dedicarmos à oração, para não fazermos isso buscando recompensas humanas, para não fazermos isso buscando as recompensas de uma boa imagem, de ser bem afeiçoado e bem cotado entre os homens, ou de parecer mais religioso, mais espiritual e melhor do que os outros. Por isso ele nos diz que quando nós orarmos, para que nós não nos levantemos ou fiquemos orando de forma pública e escandalosa, como se aquilo fosse trazer algum tipo de benefício social e verdadeiro para o nosso próprio coração. Isso é verdade e isso às vezes aflige o coração de muitas pessoas. Mas nos nossos dias, nós somos forçadamente privados de orarmos dessas formas ou de forma a que os homens e as mulheres vejam com os seus olhos físicos. Mas existe um outro elemento e um outro fator pelo qual nós precisamos conversar sobre não orarmos como os hipócritas. Existe a hipocrisia do secreto. O Senhor Jesus nos manda nos retirar em secreto e orarmos em secreto, não para que nenhum homem veja e nos recompense. Mas nós costumeiramente podemos cair no engano de, no secreto, agirmos com hipocrisia. Meus irmãos, às vezes nós somos tão tolos, e eu me incluo e falo isso por conta de reflexões pessoais, que achamos que através das nossas orações, ou por falarmos de forma eloquente, bonita, ou por tirarmos grandes tempos de oração, seremos benquistos por Deus. A nossa teologia calvinista nos diz que fomos salvos pelas obras, e não só a nossa teologia calvinista, mas a palavra de Deus nos diz que não somos salvos pelas obras,
Mas muitas vezes somos tentados a, em secreto, buscarmos ao nosso Deus apenas por buscá-lo, ou buscarmos ao nosso Deus achando que simplesmente porque faremos uma oração bonita, faremos uma oração maquiada, faremos uma oração toda arrumadinha, obteremos o favor de Deus. Muitas vezes, o que falta na nossa oração é o principal elemento do secreto. Quando o Senhor Jesus diz para que quando orássemos, entrássemos no nosso quarto e fechada a porta, oremos ao nosso Pai que está em secreto, e Ele que vem em secreto te recompensará. O Senhor Jesus está dizendo que muito mais do que a forma estética e externa da nossa oração importa. Aquilo que está no nosso coração importa mais ainda. A tendência, meus irmãos, de nós sermos mais sinceros e mais verdadeiros para com o Senhor Deus, enquanto estamos no nosso quarto de portas trancadas, sem que ninguém possa ouvir o nosso clamor, a nossa oração, é muito maior do que orarmos de forma sincera, singela e verdadeira, próximo e na frente das pessoas que podem sim nos crucificar socialmente por causa de algumas orações, de alguns pensamentos, de algumas posturas. Mas nós podemos, meus irmãos, cometer o erro de perdermos o elemento do secreto e de acharmos que através da beleza da nossa oração podemos convencer e mover o Senhor Deus, sem termos um coração contrito e um coração quebrantado, sem termos uma oração e petições sinceras e sem expormos, escancararmos o nosso coração diante do Senhor Deus. Mas nós esquecemos que esse mesmo Deus que nos pede para orarmos com sinceridade, sem hipocrisia, vem em secreto. Conhece o nosso coração e conhece a hipocrisia do nosso coração. Não são as palavras bonitas, não é o jeito decoroso de se referir e de se falar, não são as orações eloquentes, teologicamente afinadas, verdadeiras e perfeitinhas que fazem com que nossas orações sejam aceitas diante de Deus. Isso não anula que devemos ser respeitosos diante de Deus. Isso não anula que devemos lembrar-nos com quem estamos falando. Mas, meus irmãos, nossas orações são ouvidas porque são feitas no nome de Jesus. E elas são ouvidas porque oramos em nome de Jesus, porque Ele removeu toda a hipocrisia, porque Ele se entregou naquela cruz e está vivo e hoje advoga em nosso favor à direita e à destra do Deus Pai. Portanto, quando você for se retirar para as suas orações em secreto ou em público, portanto, quando nós voltarmos a nos reunirmos e a você for dada a oportunidade, ou você sentir a necessidade de fazer uma oração pública, ou mesmo no secreto, na sua devoção e na sua oração, ore ao Senhor Deus sabendo que é por causa do nome de Jesus Cristo que nossas orações são aceitas, que é porque por causa dele temos advogado diante do Pai, mas principalmente, ore ao Senhor Deus com sinceridade e singeleza de coração. Se estiver doendo, escancare e exponha a sua dor diante de Deus, como o salmista muitas vezes faz. Se estiver alegre, demonstre a sua alegria na sua oração. Se estiver com vergonha, exponha as suas vergonhas. Abra, escancare o seu coração diante do Senhor Deus. Não porque o seu coração, se estiver velado e fechado pela hipocrisia, pelas palavras bonitas e por tantas outras coisas, será ouvido, mas pelo simples fato de que este ou esta é a oportunidade e esta é a maneira pela qual o Senhor Jesus te propõe que abra o seu coração para Ele. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece a hipocrisia dele. Ele conhece quando não estamos sendo sinceros.
Não ache que você engana o seu Deus. Ele vê em secreto e em secreto ele recompensará. Recompensará não pela beleza, recompensará não pela grandiosidade, mas recompensará pela sinceridade, pela disposição, pelo temor e por buscarmos de forma sincera e singela o único que pode prescrutar os nossos corações e o único que pode consolar a nossa alma e nos ajudar. Portanto, meus irmãos, se você está sofrendo, faça conhecido o seu sofrimento diante de Deus. Se em você está doendo, faça conhecida a sua dor diante de Deus. Mesmo que em secreto, e mesmo que aos ouvidos dos outros, sua oração possa não ser a mais acertada, a mais bonita e a mais decorosa. Abra o seu coração diante dele. Ele não tem pavor e medo da sua sinceridade. E por causa do sangue de Cristo Jesus, ele perdoa as nossas iniquidades. Seja sincero com ele e ore em secreto, para que você seja você mesmo e para que você consiga expor e abrir o seu coração diante do único que pode prescrutar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, obrigado porque orando ao Senhor não precisamos ser hipócritas. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado, Senhor, porque indiferente da beleza da nossa oratória, indiferente da certeza e da exatidão das nossas orações, o Senhor nos ouve e o Senhor nos consola. Obrigado, Deus, pelos salmos que o Senhor deixou na Tua palavra, que servissem de exemplos para isso. Deus, escuta a oração do Teu povo, povo que se chama pelo Teu nome. Vem, Deus, e resgata-nos. Resgata-nos da hipocrisia. Resgata-nos, Deus, da falta de honestidade, não para com o Senhor, mas para conosco ou para com nós mesmos quando oramos. E perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos por acharmos que podemos enganar ao Senhor. Perdoa-nos por acharmos que podemos enganar aquele que ouve e vê o nosso coração. Clamamos-te, ó Deus, dê sinceridade verdadeira ao nosso coração. Clamamos-te, ó Deus, desnuda o nosso coração diante dos teus olhos, diante de nós mesmos, para que nós possamos fazer conhecidas as nossas petições, os nossos sofrimentos, as nossas angústias ao Senhor, que é o único que pode atendê-las. E ajuda-nos, Deus, a nos momentos em que nos retirarmos para nos entregarmos ao Senhor em devoção, fazermos isso de forma sincera e verdadeira. Mesmo que aquilo naquele momento não nos traga prazeres grandiosos, ou mesmo que às vezes façamos por pura obrigação, mas enche o nosso coração e faça com que nós o façamos com sinceridade, sabendo que mesmo que humanamente, fisicamente e emocionalmente nós não vejamos benefícios naquilo, de que ter contato e comunhão com o Senhor é a melhor coisa que podemos fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e porque diante de Ti podemos demonstrar sinceridade verdadeira. Que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão querido e minha irmã querida. Que você use os seus momentos a sós com Deus para abrir o seu coração diante dele. Abra o seu coração diante dele. Tome como exemplo os salmos de lamento. E ore ao Senhor Deus. E busque a Ele, enquanto ainda podemos achar. E porque em Cristo Jesus certamente podemos encontrar. Deus te abençoe.